depressão tem pouco a ver com tristeza, apesar de muitas pessoas a enquadrarem nesse sinônimo. Depressão é uma doença grave e interfere no nosso dia a dia e compromete a nossa qualidade de vida quando não é tratada adequadamente. Na criança, é mais complexo de se detectar que ela está em um quadro depressivo. Por quê? Porque ela aceita a depressão como algo natural, como algo próprio do seu jeito de ser. Ela está em sofrimento e ela não sabe, ela não entende que aqueles sintomas são resultado da doença e que esses sintomas podem sim ser aliviados. Ela se retrai, ela se cala e os pais começam a entender que essa criança precisa de ajuda. E na maioria das vezes esses pais não sabem como ajudá-la. Se você conhece alguma criança, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Uma criança deprimida, ela não consegue expressar o que ela está sentindo. Por quê? Porque ela não sabe dar nomes. E cabe ao adulto auxiliar essa criança a dar nome àquilo que se chama tristeza, angústia, ansiedade. Nós precisamos auxiliar essa criança a dar nomes a cada uma dessas emoções. Por isso que a criança tende a somatizar o sofrimento. Quando a criança somatiza o sofrimento, isso começa a aparecer em sintomas físicos. Por que começa a aparecer em sintomas físicos? Porque é mais fácil a gente falar sobre algo concreto, algo orgânico, do que a gente falar daquelas questões que são de cunho emocional. Se um adulto tem dificuldade de falar sobre si, sobre o que sente, sobre a emoção, imagine uma criança. Tá? Então, como a criança não percebe que ela está deprimida, quais são os sinais que você deve observar? Primeiramente, você precisa entender que tem comportamentos infantil que podem revelar que essa criança está com a depressão instalada. Como que é uma criança? A criança, ela sempre está em atividade, ela sempre explora o ambiente, ela sempre quer conhecer coisas novas. E quando essa criança começa a ficar insegura, o que acontece? Ela se retrai. E o desejo de explorar o ambiente desaparece. Por isso, você precisa observar. Você precisa estar atento. Quando essa criança começar a ficar quieta, parada, com muito medo de se separar das pessoas que ela tem como referência. Quem são essas pessoas que são referência para a criança? O pai, a mãe ou o cuidador, tá? Outro ponto importante, a qualidade do sono dessa criança. A gente precisa observar isso, né? O que é essa ansiedade de separação? Essa ansiedade de separação, ela é manifesta lá no primeiro dia de aula do nosso filho. Lá na escola, quando a gente vai levar e, né, a gente para na porta e cada criança reage de uma forma. Isso vai despertar a ansiedade de separação, o que é natural do ser humano. O que não é natural? O que pode ser um sinal de alerta? Quando essa ansiedade de separação, ela é persistente, né? Quando ela é persistente, o que a criança vai fazer? Ela vai começar a reclamar o tempo todo de dor de cabeça, dor de barriga. Sempre que você perguntar, essa criança vai dizer que ela não está bem. Isso é um sinal, é um indicativo, né, da depressão na infância. Como que é as características do sono de uma criança que está deprimida? Eu falei que tem irregularidade no sono. Como que é as características desse sono? O sono vai começar a ser interrompido por pesadelos. E o medo de ficar sozinha dessa criança vai fazer com que ela reclame e chore muito. E não é um choro de quem quer continuar brincando e não quer dormir. É um choro assustado. É um choro de quem está vivendo um medo que vem se repetindo o tempo todo. É um choro diferente. Uma criança deprimida, ela não é hiperativa fisicamente. Só que ela não consegue se concentrar. Ela não consegue focar em algo.
tá? E aí, isso vai fazer com que ela se retraia e vai fazer com que ela perca o interesse em atividades. Muitos vão considerar essa criança desligada, só que ninguém vai considerar essa criança triste. E isso é um problema, a gente precisa entender o que é essa depressão infantil. A criança deprimida, ela não se interessa por nada. E também não tem brincadeira que faça essa criança se sentir melhor. Ela fica parada o tempo todo, só que ela não fica parada o tempo todo sozinha. A criança deprimida, ela fica parada e quer sempre ter por perto alguém que ela confia. E ela começa a perder a iniciativa, ela começa a perder o interesse em aprender. Lá na escola, quando essa criança vai para a escola, ela apresenta várias dificuldades de aprendizagem, tá? E hoje a gente entende, a gente quanto profissional, entende que também tem muitos outros sintomas que têm relação com a depressão infantil, que é o quê? A perda do apetite, né? A alteração do apetite, a perda ou o ganho, a alteração do apetite, a alteração do sono, a diminuição da atividade física, o medo excessivo, só que não é um medo excessivo momentâneo, ele é duradouro e ele é persistente. Todos esses indicativos, né, eles são próprios da depressão infantil. Também há alguns fatores de risco que podem desencadear, sim, a depressão, né, o quadro depressivo na criança. Quais são esses fatores de risco? O luto, a perda, separação dos pais, dificuldade em se adaptar a mudanças, às coisas novas, às vezes mudança de escola ou de domicílio. São situações que podem gerar estresse, né, na criança. Isso vai desgastar a criança e pode sim levar a um quadro depressivo. Na maioria dos casos tem o fator genético, que é o quê? Crianças que têm pais deprimidos ou algum familiar que se encontra no quadro depressivo, ela tem maiores chances de desencadear a depressão. Tá? A depressão que se inicia na infância, nós consideramos como algo mais grave. Por isso que a criança precisa ser tratada o mais rápido possível. É preciso primeiramente diagnosticar a doença, iniciar posteriormente o tratamento, porque caso contrário, o que pode acontecer com a criança? A criança vai crescer olhando as pessoas, ela vai crescer achando que aquela alegria que está estampada nos rostos das pessoas não é para ela. E isso vai ser um problema. Vai ser um problema quando? Na adolescência. Porque quando essa criança se tornar um adolescente, ela vai estar mais propensa ao uso de drogas. Por quê? Porque ela vai procurar alguma coisa que vai aliviar um desconforto que ela vem sentindo desde lá da infância. Que é o quê? Que ela pode pensar, não é possível que todo mundo consegue ser feliz, menos eu. Isso vai gerar um desconforto permanente. E na adolescência, talvez ele busque um prazer imediato, né? Um prazer que traga um alívio imediato desse desconforto. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Deixe o seu like, curta esse vídeo para que eu consiga estar, né, dando continuidade a esse trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos e compartilhe. Obrigada e até lá!